Senhores, boa tarde. A gente vai dar continuidade agora ao segundo painel, que é a discussão das avaliações técnicas e a repercussão do Congresso Brasileiro COBREAP, realizado agora em outubro de 2013 em Florianópolis, que a gente está trazendo aqui as repercussões agora em relação às avaliações e às normas técnicas, tá? As discutidas e qualquer outra dúvida que venha que os senhores entendam pertinentes. Então, vamos convidar aqui, inicialmente, o professor Domingos Saboia para sentar à mesa, por favor. Em seguida, o engenheiro Sérgio Antão. Ai, meu Deus, cadê os currículos? Da Núcia. Aqui, perto de mim. À minha direita. Os currículos ficaram aí. Em terceiro lugar, o arquiteto Mauro Gomes, Gilson Lima e o Ronaldo... Pô, o que é isso, hein? Vamos começar outra vez? Boa tarde, senhores. Dando continuidade ao evento com a apresentação do segundo painel, onde a gente está começando atrasado, então já começamos com os participantes à mesa. À minha direita, o professor Domingos Saboia, aqui à esquerda, Sérgio Antão, Mauro Gomes, Gilson Lima, Leonardo Foster está chegando em seguida, porque ele está num compromisso pessoal lá no fórum, profissional lá no fórum. Vamos lá, a gente vai... eu vou fazer de novo. Que achei. Então, eu queria iniciar o seguinte, eu vou mencionar um breve currículo de todos os palestrantes e participantes da mesa. Professor Domingos Saboia, engenheiro civil, trabalhou na Petrobras na gerência de equipe de avaliações e perícias, diretor da Petros desde a sua fundação, aposentou-se em 1990, fez avaliações para a Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica e outros clientes particulares. É mestre em ciências pela COP. O Sérgio Antão, engenheiro civil, formado pela UFRJ, mestrado em planejamento regional pela COP, UFRJ, engenheiro da Caixa Econômica, não é só isso não, ele é engenheiro e dirige lá todos os terceirizados da Caixa. Secretário da Comissão de Estudos da ABNT, na revisão das normas de avaliações. Mauro Gomes, arquiteto, formado pela UFRJ, mestre em Economia e na Universidade de Cândido Mendes, vice-presidente do IEL na gestão de Celso Aprígio, foi conselheiro diversas vezes no IEL, é hoje vice-presidente da Sóbria, Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliações. Gilson Lima, engenheiro civil, formou-se na PUC, é professor de engenharia na UERJ, também trabalha com avaliações há muitos anos. O Foster, que vai chegar, é arquiteto, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, trabalhou como arquiteto como arquiteto na execução de obras do Oscar Niemeyer, na Argélia.
trabalha como perito avaliador desde 1980. Ao Mauro, esqueci de dizer que ele é empresário. Participou da revisão da norma, parte 2 e parte 7, da NBR 14653. Vamos lá, a gente inicialmente vai começar com o professor Domingos Saboia. Inverteram, porque foi isso que ficou decidido lá embaixo. Mas vamos lá, com a apresentação do engenheiro Sérgio Antão, exatamente em PowerPoint, né? Exatamente em relação ao que foi discutido no Congresso sobre as normas. Vamos lá? Então, o microfone está ali à sua disposição no púlpito. Boa tarde a todos. A ideia aqui é dar uma visão muito rápida, o mais rápido possível, né, sobre o processo de revisão da parte 1 das normas de avaliação de bens da ABNT. Essa norma ela foi aprovada lá nos idos dos anos 2000, 2001, e de 2 anos para cá, a Comissão de Estudos resolveu se reunir e fazer uma revisão dessa parte geral da avaliação de bens. Como vocês devem saber, além dessa parte 1, a norma brasileira ela inclui uma parte sobre avaliação de imóveis urbanos, outra imóveis rurais, máquinas e equipamentos, recursos naturais e ambientais e patrimônios históricos e arquitetônicos. Então, essa norma que está sendo revista agora é a que dá, digamos assim, as bases, né, para todas as outras demais partes. E esse processo ele está ainda inconcluso, né? Nessa semana nós vamos ter mais uma reunião, e é provável que em meados do ano que vem já esteja ainda a consulta pública, essa parte 1, revista. Então vamos. O que vocês vão ver aqui é basicamente o que foi apresentado lá no COBREAP, né? Eu só vou fazer isso de uma forma mais breve para que a gente não perca um espaço importante de discussão e de apresentação dos... Bom, em linhas gerais, as principais modificações estão elencadas aí, né? São princípios gerais de avaliação, alguns conceitos, novos conceitos de valor, abordagem de valor, questão do mercado, formas verbais, a questão da atividade de avaliação e do avaliador, e condições limitantes dos laudos, apresentação, e uma parte sobre desapropriações, que também vai ser inserida nessa parte 1. Bom, entre os princípios gerais da avaliação de bens, se discutiu o que seria o valor em geral, e se definiu que o valor de um bem decorre de sua utilidade para satisfazer necessidades e interesses humanos e sofre influências por suas características singulares e condições de oferta e procura. Trata-se de um conceito econômico abstrato e não de um fato. Em relação ao preço, essa questão ela foi definida de uma forma, como está na tela. O preço é uma expressão monetária que define uma transação ou uma perspectiva de comercialização de um bem. E aí, para quem está habituado a avaliar imóveis, estariam as ofertas, que normalmente a gente coleta nos trabalhos, um fruto ou um direito. O preço já é um fato concreto relacionado às capacidades financeiras, às motivações, aos interesses especiais do comprador ou do vendedor, razão pela qual pode ser igual, superior ou inferior ao valor. Então, existe uma espécie de uma introdução, um preâmbulo na norma, que pretende distinguir esses 3 conceitos: o conceito de valor, que é um conceito mais teórico, mais abstrato, o conceito de preço,
que diz respeito àqueles episódios específicos em que foi feita uma transação ou foi feita uma oferta, e a questão de custo que a gente vai ver agora. O custo tem relação com o total dos gastos, diretos e indiretos, necessários à produção ou aquisição de um bem, fruto ou direito. Vocês podem estar perguntando, mas para que isso, né? Qual é a necessidade disso? Esses conceitos são todos conceitos intuitivos que normalmente a gente empregava na nossa prática, só que não constavam de maneira articulada, né, dentro da norma de avaliação de bens. E seguindo até uma perspectiva que se encontra em normas internacionais, a comissão achou por bem fazer um preâmbulo sobre essas diferenças de conceito, né? Bom, outras questões que também aparentemente são intuitivas, estão implícitas no nosso trabalho, mas que a gente também acha que deveria ter um destaque dentro dessa norma, que é uma norma absolutamente geral, são o que a gente chamaria de alguns princípios gerais de avaliação. O primeiro deles, a lei da oferta e da procura, que não caberia maiores detalhamentos aqui. O princípio da semelhança, ou seja, aquele que numa mesma data, dois bens semelhantes e mercados semelhantes têm valores semelhantes. Quer dizer, isso parece bastante intuitivo e óbvio, né? Mas, na verdade, é sob esse princípio que está embasado no método comparativo de dados de mercado, e, em especial, a comparação quando é feita com dados homogêneos, né? Então, você parte do pressuposto que se todos os bens são semelhantes, né, eles têm também valores semelhantes no mesmo mercado e numa determinada data. O outro princípio que também é útil para o método comparativo é o princípio da proporcionalidade. As diferenças de valor são proporcionais às diferenças das características relevantes dos bens. E as proporções não são necessariamente lineares. Então, na realidade, na prática, a gente não trabalha com dados homogêneos. A gente trabalha com dados semelhantes, mas com diferenças. Então, essas diferenças são tratadas, ou podem ser tratadas, porque nós estamos admitindo que há um princípio de proporcionalidade. Bens maiores vão valer mais que bens menores, e assim por diante, para cada uma das características dos imóveis. O princípio da substituição, um bem pode substituir outro, considerando os aspectos tais como utilidade, funcionalidade, durabilidade, características tecnológicas, desempenho técnico e econômico. Isso também é a base, por exemplo, para você utilizar o método evolutivo. Uma das partes do método evolutivo, né, por exemplo, a avaliação de imóveis, é a estimativa do custo de um determinado bem. Então, quando você usa o conceito de custo de reprodução, ou custo de substituição, ou custo de reedição, você implicitamente está adotando esse princípio da substituição. Ou seja, aquele seu bem, ele custa o que custaria fazer um outro bem, né, naquelas mesmas características, ou que tenha, né, utilidade, funcionalidade, durabilidade, que seja semelhante daquele bem que você está avaliando. O princípio da rentabilidade, o valor de um bem passível de exploração econômica é função da renda, que previsivelmente proporcionará. Esse é o princípio que a gente usa quando utiliza o método da renda para avaliar empreendimentos, por exemplo, ou quando utiliza o involutivo. Você está partindo desse pressuposto que o valor ele tem relação, né, com a renda que esse bem vai gerar ao longo do tempo, ao longo da sua vida útil. O princípio do maior e melhor uso, o valor de um bem que comporta diferentes usos e aproveitamentos, será o que resulte economicamente mais eficiente, considerado as suas possibilidades legais, físicas e mercadológicas.
Esse princípio também é o princípio que você usa no involutivo. Ou seja, ao fazer o seu projeto hipotético, você está partindo desse pressuposto, que aquele projeto hipotético ele representa o aproveitamento mais eficiente daquele terreno que você está avaliando. Pode ser utilizado também em outras circunstâncias, né? Por exemplo, quando você avalia um terreno que tem um galpão, tem uma ruína velha em cima, né? Você vai avaliá-lo, qual é o melhor uso naquelas circunstâncias? Seria demolir, né, as edificações e vender o terreno, né? Isso corresponde a uma utilização mais eficiente do que se você avaliasse como se fosse uma edificação no estado em que ela se encontra naquele imóvel específico. O princípio da execuibilidade, quando existirem vários cenários ou possibilidades, devem ser adotados os mais viáveis. Isso também está na base do involutivo, né? O involutivo ele é constituído com base em cenários viáveis, não em cenários arbitrados, né? Que digam respeito a situações que dificilmente vão ocorrer na prática, que é difícil justificar que venham a ocorrer. Esses conceitos, esses novos conceitos que foram introduzidos, eles vêm, digamos assim, preencher uma lacuna que, de alguma maneira, nas diversas partes da norma, a gente tentou suprir, mas sem deixar bastante claro, como vai ficar agora na parte 1, as diferenças que existem entre valor de mercado e valores que são denominados valores especiais. Então, a origem disso tudo é uma premissa especial. A premissa que considera a existência de condições diferentes das usuais no mercado na data da avaliação. E a premissa especial, ela pode estar disponível para um comprador especial, que é o adquirente que possui vantagens ou interesses específicos em relação a um bem ou direito, não relevantes para outros participantes do mercado. E o valor especial seria justamente o resultado disso.